Quando nós pensamos qual a melhor educação para uma criança, qual a melhor educação para um adolescente ou para um jovem, nós temos que primeiro responder: educação para o quê? Nós estamos formando as pessoas para o quê? Nós estamos formando as pessoas, por exemplo, para se adaptarem de maneira passiva e acrítica à sociedade existente, ou nós estamos formando pessoas que desenvolvam um pensamento crítico em relação à sociedade, que assumam posições em relação ao mundo no qual vivem, que assumam desafios e que lutem no enfrentamento desses desafios. Nós estamos formando pessoas, enfim, que lutem para fazer desse mundo no qual nós vivemos, dessa sociedade na qual nós vivemos, uma sociedade melhor? Essas são perguntas que a gente precisa responder. Por outro lado, também precisamos responder perguntas relativas à pessoa que está sendo educada. Se nós estivéssemos aqui falando de educação infantil, educação pré-escolar, então certos temas deveríamos abordar que são próprios a essa faixa etária, a esse momento da vida humana, a infância. Se nós estivéssemos falando do momento em que a criança entra na educação escolar propriamente dita, ou seja, ingressa no ensino fundamental, outras questões seriam importantes, entre elas a questão do processo de alfabetização. Mas o tema posto para esta conversa, embora ele tenha sido formulado assim de maneira ampla, tem em vista, é claro, que estamos falando neste momento do ensino médio, de adolescentes que estão no ensino médio. Então, inevitável nós tratarmos de questões relativas a esse momento da vida humana, a adolescência. Aliás, um momento, em geral, muito mal compreendido pela mídia, muito mal compreendido pela nossa sociedade de um modo geral. Não poderei aqui entrar em muitos detalhes sobre a adolescência, mas algumas questões eu tenho que abordar. Mas, além dessas duas questões, ou seja, para que sociedade estamos formando, com quais objetivos estamos formando e qual é o tipo de indivíduo, de ser humano, em que fase da vida estão os alunos com os quais estamos lidando. Além dessas duas questões, há uma outra questão que não pode deixar de ser abordada, que é a da relação entre o conteúdo e a forma do processo educativo. E não estamos falando aqui de qualquer processo educativo, estamos falando da educação escolar. O que deve ser conteúdo da educação escolar? O que deve fazer parte da matéria-prima do trabalho na escola? E como trabalhar-se esse conteúdo? Como trabalhar-se essa matéria-prima da atividade escolar? Bom, então, começando pela questão de para qual sociedade, para que mundo nós estamos formando os nossos jovens, os nossos adolescentes. Claro que essa resposta não é unívoca. Claro que as pessoas se posicionam em relação ao mundo no qual nós vivemos e as posições podem ser diferentes. Mas eu acho muito difícil, falando da sociedade contemporânea, alguém assumir a defesa de que esta sociedade seja isenta de problemas. Claro que alguns podem achar que os problemas que existem na nossa sociedade são localizados, são pequenos ou são superficiais. Outros podem considerar, ao contrário, que os problemas são profundos,
que os problemas são estruturais e que, portanto, têm um grau de abrangência e de complexidade bastante grande. Da minha parte, minha posição é a de que esta sociedade apresenta problemas estruturais, que a sociedade na qual nós vivemos passa por um momento histórico de problemas gravíssimos. E essa nova geração que agora está na adolescência, que está na faixa etária dos 15 aos 18 anos, essa nova geração tem pela frente um mundo bastante complexo a enfrentar. Quando eu digo um mundo complexo, não quero dizer que seja um mundo incompreensível, mas é um mundo com problemas bastante graves. Por exemplo, acho difícil negar que a questão ambiental seja uma questão bastante grave no mundo contemporâneo. A maneira como a sociedade está organizada, em termos da sua produção material, está destruindo de maneira acelerada o meio ambiente. Algo precisa ser feito em relação a isso. E esse algo que precisa ser feito para mudarmos esse processo de destruição ambiental não pode ser constituído de soluções paliativas. Para mim, é uma solução paliativa, por exemplo, o lixo reciclável, reciclar o lixo. Não sou contra reciclar o lixo, mas isso não resolve o problema da destruição ambiental. Isso, quando muito, ameniza uma pequena parcela desse problema e deixa as pessoas com a consciência um pouco mais tranquila, pensando assim: estou contribuindo para que o mundo não seja destruído. Mas a verdade é que a produção, tal como ela está organizada na nossa sociedade, gera não apenas os produtos materiais dos quais a humanidade necessita, mas os gera de uma maneira, em uma escala e numa proporção que está levando a um processo de acelerada deterioração das condições ambientais no nosso planeta. E nós só temos esse planeta. Portanto, esse processo precisa ser revertido.